Então é isso aí, pessoal. Meu nome é Jaime Amorim e nós vamos trabalhar então com a Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Você que está aí na sua casa, você que está aí, né, nos assistindo, observe o seguinte: se a Lei 8.112 é a lei que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, o que acontece então? Acontece, o que esse estatuto vai trazer? Professor, quais são os assuntos que esse estatuto, que esse regime jurídico vai abordar? O regime jurídico vai abordar as formas de provimento e vacância dos cargos públicos. Mas o que mais esse regime jurídico vai abordar? Ele vai abordar também os direitos assegurados aos servidores. Férias, licenças, afastamentos, direito de peticionar. O regime jurídico também trata dos deveres previstos para os servidores. O regime jurídico também vai tratar do quê? Daquilo que fala a respeito das proibições dos servidores públicos, bem como também do nosso regime disciplinar. Para que nós possamos conhecer melhor, então, a Lei 8.112, possamos conhecer melhor o nosso regime jurídico, é fundamental que a gente entenda primeiro o seguinte: quem é o servidor público? E aí nós temos uma definição de servidor público que é dada pela própria doutrina do direito administrativo. Diz a doutrina que o servidor público é um agente público administrativo. Porém, os empregados públicos também são agentes públicos administrativos. Também são agentes públicos administrativos quem trabalha como terceirizado. Mas a nossa Lei 8.112, ela trata apenas dos servidores públicos civis de onde? Da União. Professor, então os servidores do Distrito Federal, os servidores dos estados, municípios não são regidos por essa lei? Não. Os servidores do Distrito Federal são regidos por uma própria lei, a lei distrital. Os servidores de cada estado também têm o seu próprio estatuto, até porque a Constituição Federal diz: os servidores da União, estados, DF e municípios terão regimes jurídicos o quê? Próprios. E no caso da União, nós temos a lei, então, 8.112. E aí essa lei diz o quê? Que o servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. A lei também diz que cargo público ele é subdividido: cargo de provimento efetivo e cargo em comissão. Vamos colocar esse esqueminha no quadro? Vamos então acompanhar aqui no estilo mapa mental. Pensa comigo então. Então, olha só. Servidor público. Vamos lá. Então, nós já sabemos que o servidor público ele é um agente público administrativo, que é o que diz exatamente a doutrina. Mas nós também temos uma definição dada pela própria Lei 8.112. E o que a Lei 8.112 fala a respeito de servidor público? Acompanha comigo aqui esse esqueminha. Servidor público, segundo a Lei 8.112, ele é a pessoa que é legalmente investida em cargo público. Então, pessoa legalmente investida em cargo público. Está aí a definição de servidor. Talvez você em casa pergunte assim: professor, o que eu preciso para ser investido num cargo público? E afinal, professor, o que é um cargo público? Cargo público, primeiro, todo ele é criado por lei. Então, você que está em casa, de repente está estudando aí para ser agente da Polícia Federal. É um cargo público. Tem uma lei específica que criou esse cargo, que é diferente da lei que criou, por exemplo, o cargo de analista do Banco Central. Porque para cada cargo público existe uma lei o quê? Específica. Então, cargo público criado por lei. Cargo público, além de ser criado por lei, ele envolve um conjunto. Um conjunto de quê? De responsabilidades, atribuições, direitos e deveres. Então, o cargo público tem responsabilidades, tanto que o servidor ele pode vir sofrer sanções na esfera penal, administrativa e até mesmo o quê? Civil. Sanções essas que são independentes e poderão ser o quê? Cumulativas. Cargo público também tem atribuições, tem direitos e também tem deveres. E a lei diz mais, os cargos públicos são subdivididos. De que maneira?
Nós temos os cargos de provimento efetivo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para você, ó. Cargo de provimento efetivo. E temos também os cargos chamados em comissão. Mas o que diferencia um cargo de provimento efetivo de um cargo em comissão? Os cargos de provimento efetivo, a lei chega a dizer que eles são subdivididos em cargos de carreira e cargos isolados. Cargos de carreira porque existe uma promoção ao longo do tempo. Cargo isolado é aquele que não é promovido. Hoje em dia, quase nós não temos mais concursos para os cargos isolados. A maioria desses cargos aí foram extintos e acabou que essas atividades como limpeza, vigilância, elas foram terceirizadas pela administração pública. Já os cargos em comissão, esses cargos são específicos. Para que tipo de funções? Funções de direção, chefia e assessoramento. Então, você que está em casa, está lutando para quê? Para ocupar um cargo de provimento, efetivo. Porque são os cargos de provimento efetivo que dependem da aprovação em um concurso público. E são os cargos de provimento efetivo que, quando eu entro em exercício, eu sou submetido a um período de estágio probatório. E depois sim eu vou adquirir a tão sonhado que estabilidade. Beleza? Já os cargos em comissão não. São chamados cargos de livre nomeação e livre exoneração. Lembrando-se que os cargos em comissão, eles são cargos que envolvem as funções de direção, chefia e assessoramento. Eu costumo dizer que cargo efetivo, para você que está em casa memorizar, é tipo um namoro sério. Como assim, professor? Você foi na casa de uma mocinha. E a mocinha, então, está querendo namorar você. O que a mãe da mocinha faz? Leva a mocinha lá na cozinha e pergunta assim: filha, quem é esse rapaz aí? Aí a mocinha fala: é servidor, mãe. Aí a mãe da mocinha, opa, tá vendo, Porque você quer ter um namoro efetivo. E namoro efetivo tem concurso, gente. Tem. Você vai na casa da mocinha, todo mundo te avalia. Você vê o André, que é um menino bacana que trabalha aqui com a gente, Foi na casa da mocinha, a mocinha gostou dele, a mãe da mocinha, acabou casando, tá vendo? Namoro sério. Agora, quando você vai numa festinha e dá só uma pitoquinha assim na pessoa, ninguém nem fica sabendo. Isso é um cargo que em comissão. Livre nomeação e livre exoneração.